Graça e paz, povo de Deus, como é que vocês estão? Passando por aqui para deixar mais um devocional. Nós temos feito uma série de devocionais onde nós temos falado sobre papéis no casamento. Nós falamos algumas vezes sobre o papel da mulher e hoje eu gostaria de falar sobre o papel do homem no casamento. Nós vamos abrir a palavra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, que fala assim para nós: mas quero que saibam de uma coisa: o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Nós vamos pular para o livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 25, que fala assim: maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Amém. Aqui nós vimos duas passagens bíblicas que nos direcionam sobre o papel do homem. Hoje a sociedade, ela inverteu os papéis no casamento. E o principal personagem nessa história, nesse casamento, ele tem sido deixado de lado. Ele tem se anulado, ele tem estado ausente, ele tem transferido, ou ele esqueceu, ou ele não quer assumir o seu papel dentro do lar. Costumeiramente, nós temos visto homens que se acomodaram, que não conseguem cumprir o seu papel como sacerdote, como protetor e como provedor do seu lar. Alguns acham que se manter a sua família financeiramente, trazer o sustento para dentro do seu lar, já é o suficiente. Ele não convive com sua esposa, ele não convive com o seu filho, ele não sabe nada da rotina da sua casa, ele não sabe nada da sua esposa, ele não tem um tempo de qualidade com a sua família. Ele abandonou essa família, porque ele acha que traz o provimento financeiro, já tá ok, já tá bom. Mas, maridos, vocês precisam conviver com as suas esposas. Alguns tratam as suas esposas como se estivesse tratando outro homem. Não há elogio, não há proteção, não tem carinho, não tem respeito. Há tempos que não nota a sua esposa, há tempos que não percebe a sua esposa. E isso tem trazido nos casamentos hoje um grande motivo de separação. Esposas abandonadas, esposas esquecidas. A gente costuma dizer assim: esposas viúvas de maridos vivos. Então, maridos, comecem a perceber. Às vezes não é somente você trazer o sustento para sua casa. Às vezes é você trazer um elogio, é você ter um tempo de qualidade, você escutá-la, você percebê-la, e isso faz uma grande diferença. Às vezes a sua vida íntima, ela tem sido deixada de lado porque sua esposa não tem o tratamento. Você não a trata, você não cuida dela, você não a percebe. A mulher, ela é muito diferente do homem. O homem, ele é visual, a mulher é sentimental. Então, durante o dia você abandona e à noite você quer uma intimidade, você não vai ter. Então, começa a perceber a sua esposa. Tenha um tempo de qualidade com ela. Mas nós vamos falar hoje somente de 3 papéis. E o principal dele é o marido amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Trate a sua esposa como um vaso bonito, como um vaso frágil. Quando eu falo um vaso frágil, eu não estou dizendo que a sua esposa é frágil psicologicamente. Não, eu estou dizendo que ela é frágil fisicamente. Mas hoje nós temos visto homens acomodados, mulheres fazendo o papel do marido, mulheres correndo, corre em casa, corre no trabalho, corre com o filho, e o marido se tornou um filho grande. O marido não ama sua esposa, não cuida, não zela, não divide os afazeres com ela, abandonou, né? Então, a gente não vê isso em relação ao amor de Cristo pela igreja. O amor de Cristo pela igreja é um amor sacrificial, um amor zeloso, é um amor cuidadoso, um amor provedor.
Então, o seu papel, marido, é amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Nós temos visto marido que xinga, marido que agride, marido que abusa, marido que espanca. Hoje o índice de feminicídio é muito alto. Então, realmente, a mulher ela não tem sido amada assim como Cristo ama a igreja. Esse é o seu principal papel. A Bíblia nos diz que o homem é a cabeça da família. O homem ele é aquele que cuida, aquele que direciona. O lar que não tem o homem com as rédeas da sua família na mão, como líder da sua casa, ele é um lar disfuncional. A responsabilidade de governar a sua casa é do marido. É ele quem dirige o seu lar. Se Cristo, ele é o sumo sacerdote, ele está sobre a igreja, está sobre mim, está sobre você. Você é o sumo sacerdote da sua casa. Esse é o seu segundo papel, sacerdote. Você é o construtor de ponte entre a sua esposa e Cristo, entre os seus filhos e Cristo. Você é responsável por direcionar a sua família a Cristo, a ensinar a palavra, a orar. Você é o responsável por fazer com que Cristo seja conhecido, seja o centro da sua casa. Se você não tem o hábito de jejuar, jejua, porque você é fraco, porque você necessita do direcionamento, você necessita de Cristo na sua vida, para que o seu lar seja um ambiente saudável, aonde todas as atitudes, aonde tudo aquilo que vocês vivenciam seja realmente direcionado pelo Espírito Santo. É seu esse papel. Não um sacerdote para salvação, não, porque esse papel é de Cristo, mas o sacerdote cumprindo o princípio de proteção. Então, você é o sacerdote da sua esposa, você é sacerdote do seu filho, você é o pastor desse pequeno rebanho. Pode ser um rebanho de 3 pessoas, ou pode ser um rebanho de 7, 20, 30 pessoas. Mas o seu ministério começa na sua casa. A sua responsabilidade é ensinar Cristo para a sua família. Hoje, nós temos visto um número altíssimo de divórcio. Qualquer coisa há divórcio, qualquer coisa chuta o pau da barraca, qualquer coisa desiste do casamento. Então, a responsabilidade de ensinar quem é Cristo é sua, marido. O terceiro papel que nós vamos falar é do provedor. A responsabilidade de trazer provisão para o seu lar é sua. Hoje a garotada tá muito prematura, né? Já começa a namorar muito cedo, quer uma vida sexual muito cedo, mas ainda não tem conhecimento da provisão, ainda não tem conhecimento do seu papel como provedor, que é o benefício de uma vida de casado, mas não tem a capacidade de sustentar a família. Então, antes de você construir e edificar a sua casa, vê se a sua lavoura está pronta. Vê se você tem condição de construir uma família. E antes de você querer casar, procure primeiro construir a sua lavoura. Você não pode tirar uma menina de casa, você não pode tirar uma menina da casa de seus pais, se antes você saber se você vai conseguir sustentá-la, se você vai conseguir cuidar dessa menina. Te prepara para ter uma família. Na ânsia da liberdade, casar e não ter condição, quer viver nas custas da esposa ou continuar vivendo nas custas do seu pai. E o quarto papel que nós vamos falar é honra. Eu costumo sempre aconselhar as jovens, antes de casar, visita a casa do seu sogro, da sua sogra. Vê como o seu marido trata os seus pais. Vê se ele honra os seus pais. Vê se ele é um filho exemplar. Vê se ele é um filho obediente. Porque
Um filho que não honra os seus pais não será um marido que honrará a sua esposa. Antes de você casar, vê se ele honra a Deus. Vê qual é o compromisso dele com Deus. Vê se ele é um homem que tem compromisso com leitura da palavra. Vê se é um homem que tem compromisso com oração, que ele busca realmente a Cristo. Vê se ele é um servo do Senhor. Vê se ele é um homem dedicado na obra do Senhor. Se ele não é um homem que honra ao Senhor, qualquer vento de rapina não terá nenhum sustento na palavra. Ele não procurará a palavra. Se ele não for um homem de oração, o Senhor não será o direcionamento do seu casamento. O Senhor não será o centro do seu casamento. Então, nós falamos hoje sobre 4 papéis do homem no casamento. Nós falamos amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Nós falamos sobre o papel dele como sacerdote do seu lar. Nós falamos o papel dele como provedor do seu lar. E nós falamos o papel de honra. O homem precisa honrar a sua esposa e a sua família. Amém? Até o próximo devocional. Nós falaremos mais ainda sobre casamento. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua casa. Em nome de Jesus.